Olá, eu sou Lígia e esse aqui é o Tarô. Sejam bem-vindos ao Sensibilíssima Tarô. Vamos começar uma leitura para o signo de Capricórnio, para quem tem Sol, Lua, Vênus e Ascendente em Capricórnio. Peço que quem não é inscrito no canal se inscreva, compartilhe esse vídeo, comente aqui o que você achou. E para quem desejar uma leitura particular, as informações estão na descrição do vídeo. Meu site é sensibilissimataru.com. Vamos começar aqui essa leitura para a área romântica dos capricornianos, essa semana de Dia dos Namorados, Dia de Santo Antônio, conjunção entre Júpiter e Vênus, Vênus que é o planeta das relações. O que é que a gente tem aqui para os capricornianos? Seus sonhos precisam de um plano prático, lua cheia em touro. Tem algo que você deseja vivenciar na sua vida amorosa que você precisa viabilizar, que você precisa agir para que aquilo aconteça, né? Então, por exemplo, tô querendo um relacionamento, mas não saio de casa. Não uso um aplicativo, não faço atividades que me coloquem em contato com as pessoas. Fica um pouco difícil, né? Ou então já estou numa relação, quero que essa relação progrida, mas o que é que eu tô fazendo para isso? Os meus comportamentos, eles estão condizentes com aquilo que eu quero vivenciar? Touro é um signo muito do prazer, do conforto. É um signo regido por Vênus também. Então, tem isso, assim, do que você tá conseguindo manifestar, sabe? Sobre os seus sonhos. Os ancestrais, que é a carta do eremita, que com o oráculo da deusa tríplice. Vou puxar mais uma com o oráculo dos anjos e ancestrais. A carta do eremita é uma carta que fala de um recolhimento, de você buscar as respostas dentro de si. E nessa perspectiva de buscar um plano prático para os seus sonhos, eu sinto que tá muito fazendo um convite aqui a você buscar entender o que te cabe fazer, sabe? Tá, tem a parte que cabe ao universo movimentar, tem a parte que cabe a outra pessoa fazer. Mas o que é que te cabe? Independente do que os outros estão fazendo, independente do que tá acontecendo na sua vida, o que é que você pode fazer para tornar os seus sonhos realidade nessa área da sua vida, sabe? Com os anjos ancestrais veio a bruxa branca, seja luz. Essa carta, ela fala muito sobre uma sabedoria, né? Tem duas cartas aqui que falam sobre olhar para a vida, para esse âmbito da sua vida especialmente, com sabedoria, com humildade, sabendo reconhecer realmente o que é que você precisa fazer. Aqui eu sinto que tem uma questão de postura, de atitude, que precisa ser trabalhada, sabe? Às vezes a gente tá culpando muito o outro, responsabilizando muito, assim, o outro. Então, tipo, eu não encontro ninguém interessante. Mas onde é que você tá procurando as pessoas? Porque às vezes a gente tá procurando as pessoas ou esperando encontrar as pessoas em contextos, em lugares que não vão ter aquele tipo de pessoa que interessa a gente. E aí, assim, uma coisa que faz bastante sentido para você entender onde você pode achar pessoas interessantes para você é olhar o seu mapa natal, ver onde é que tá a sua Vênus, né? Em que casa, que planetas estão ali aspectando essa Vênus, para te dar algumas pistas sobre isso, né? Sobre que lugares são interessantes para você encontrar
alguém. Aqui com o tarô mitológico veio o mundo. Eu sinto que pra quem tá solteiro, vocês estão encerrando um ciclo, assim, de recolhimento, de ficarem sozinhos, né? Vocês passaram um tempo aqui mais sozinhos mesmo, ou às vezes com contato em um ou outro, mas assim, sem nenhuma relação muito significativa. E houve um aprendizado nesse período. Pra quem tá numa relação, eu sinto essa carta do mundo representando assim, principalmente essa nova postura, né, que precisa ser considerada. Então, para você viver uma nova fase nessa relação, para essa relação avançar, prosperar, precisa de maturidade, precisa de se responsabilizar, precisa de enxergar a relação por uma perspectiva mais ampla. Vamos entender mais aqui com o tarô dos momentos místicos. Eu gosto muito de tirar esse tarô para leituras românticas. Eu acho que fazia um tempinho que eu não fazia leituras românticas, né, sobre amor. E também que eu não usava esse tarô, porque eu não lembro se na última eu usei. Mas já estava com saudades do livro. Porque esse baralho, ele traz muitas mensagens, assim, as imagens trazem muitas interpretações. Dois de espadas, 5 de paus, rainha de copas, rainha de ouros, 9 de ouros, 7 de espadas, 9 de paus, 8 de paus. Tá. Tá, pra quem tá conhecendo, vai conhecer alguém, tá de contatinhos paquerinhas nesse mês de junho, né? É como eu disse, vocês vêm de um momento mais recolhido, mais assim, menos movimentado na área romântica. E nesse mês, ou recentemente, vocês passaram a explorar mais as possibilidades, né? A se abrir mais para conhecer as pessoas, sair com algumas pessoas, inclusive. E junto disso, foram tendo uma abertura emocional um pouco maior. E aí com isso, vocês foram se sentindo assim, mais seguros, seguras, autoconfiantes, e foram se permitindo mais o prazer, desfrutar da vida, das relações. Porque às vezes a gente leva, assim, a gente vive alguma coisa muito ruim, né, no campo amoroso, e fica aquela marca, como se apaixonar fosse sempre assim, como se qualquer envolvimento romântico necessariamente trouxesse um sofrimento, assim, e a gente acaba esquecendo um pouco de toda a parte prazerosa que tem no contato com o outro, nas relações românticas, no envolvimento íntimo também. E tem aqui vocês desfrutando muito disso, mas assim, não vejo muito vocês amarrando o bode de vocês, sabe? Eu vejo vocês simplesmente se permitindo aproveitar os prazeres da vida, da carne, da matéria mesmo. Mas não se prendendo a ninguém, assim, nesse momento, sabe?
E aí, assim, por um lado, vai ser prazeroso, vai ser legal, mas por outro, fica um certo sentimento de, poxa, parece que nunca dá certo, sabe? Um sentimento de um certo desgaste. Pode ter um sentimento também de que você precisa se esforçar muito, sempre fazer muito para as coisas acontecerem. Só que isso é um equívoco, assim, é um pouco uma autossabotagem. Porque no fundo vocês não precisam fazer essa doação toda, né? As coisas podem ser mais equilibradas. Só que é na vivência que vocês vão sacando mais isso, que vocês vão percebendo mais isso e se permitindo aproveitar mais, sem oferecer tanto, né? Eu sinto que antes era como se vocês achassem que para você aproveitar um pouquinho, você tinha que dar um montão, né? E não é assim. E aí vocês entram aqui numa fase de aproveitar mais, sem precisar se doar tanto, sabe? Vocês conseguindo se doar de uma forma um pouco mais equilibrada. Aí, assim, só o que atrapalha nesse momento é um pouco a pressa, a velocidade com que as coisas podem acontecer. Então, cuidado para não se precipitar, para não se apressar, né? Não tente tomar decisões rapidamente. Se alguém pressionar nesse sentido, isso já é um sinal de ter ainda mais calma, de levar as coisas num ritmo um pouco mais, ainda mais tranquilo, sabe? Para quem tá numa relação, existem alguns conflitos, algumas disputas, e aqui vem pedindo para vocês tentarem sair um pouco dessa energia, assim. E aí como, né? Olhando mais para si mesmos, para a independência de vocês, para as coisas que são importantes para vocês individualmente. Porque tem um elemento aqui de alguns tentando, assim, para alguns que estão na relação, tem uma coisa de tentar levar muito as coisas nas costas, e isso atrapalha vocês. E para outros é o contrário, para outros é uma questão de vocês quase assim querendo agir numa parceria como se vocês estivessem sozinhos. Só que vocês não estão. Uma vez eu vi uma leitura e eu já vi isso acontecer em muitos relacionamentos, assim. A pessoa tá numa relação e aí ela entra numa fase ruim da vida e a primeira, às vezes não tão ruim, mas um pouco desafiadora, né? E a primeira atitude dela é se distanciar do parceiro, é querer lidar com aquilo sozinho. Só que você querer lidar com as questões da sua vida sozinho, não querer envolver o seu parceiro, isso fere a parceria de vocês, entende? Ah, mas eu não quero que a pessoa se preocupe, eu não quero atrapalhar a pessoa, eu acho que isso é uma questão minha. E tudo bem, cada um tem sua individualidade e tal, mas no momento que você escolhe partilhar a vida com alguém, você precisa se permitir contar com essa pessoa para dividir não só a celebração, os momentos felizes, mas para dividir o peso dos desafios também. Essa atitude, assim, excessivamente independente é uma autossabotagem, sabe? Porque quando você tá passando por uma dificuldade, é quando você se sente mais vulnerável. Então tem esse movimento de querer, de erguer um muro diante do outro. Porque você fica com medo de ser ferido e tal.
Aí tem um terceiro cenário aqui de algumas pessoas que estão enfrentando dificuldades na relação, de fato, assim, brigas, desgaste, se sentindo muito distante do parceiro, da parceira, e aí começando a se ver cada vez mais sozinho, começando a pensar sobre finalizar uma relação. E aí aqui é o mesmo conselho, assim, cuidado para você não se precipitar e não fazer uma coisa da qual você pode se arrepender, assim. Tente enxergar as coisas para além desse momento, para além dessa fase. Enfim, vamos ver aqui umas cartinhas para pessoa, para alguém que chega na sua vida ou para pessoa com quem você está se relacionando. Vamos ver aqui. Primeiro, quem é essa pessoa? Como ela te enxerga e como ela se sente com relação a você. Essa pessoa é uma pessoa muito trabalhadora, é muito família, mas também é bastante sensível, assim, aberta emocionalmente. Ela te enxerga como alguém muito observador, que pode estar agindo de uma forma até um pouco sorrateira. Porque essa pessoa enxerga que tem algo que você, com essa atitude meio de, assim, a forma um pouco individualista como você tá lidando com as coisas, passa uma impressão para essa pessoa de que você não tá sendo totalmente aberta, totalmente honesta com ela. E enfim, traz um pouco um sentimento de insegurança. E como ela se sente com relação a você, ela tem um sentimento assim de construção de uma vida, sabe? Essa pessoa realmente está disposta a uma parceria em todos os sentidos. É aquela pessoa que ela não espera que você tenha tudo, que você seja tudo, que você tenha todas as respostas. Ela entende que nem vocês juntos têm todas as respostas. Que vocês vão respondendo as questões e criando outras questões com o tempo, assim, vocês vão construindo tudo juntos, aprendendo um com o outro e construindo, e tem um potencial de construção de uma realidade muito maior do que é que vocês têm hoje. Então, por exemplo, se é um casal que está namorando, essa pessoa imagina uma vida inteira com você. Uma vida plena, uma vida com muitas realizações materiais e familiares mesmo. Enfim, acho a energia bem bonita. Eu vejo que a energia, assim, um pouco desunida, sei lá. É mais de vocês. Mas, assim, pra muitos não é nem por mal, não é que vocês são desonestos e tal. É mais uma questão que, assim, por querer lidar com as coisas de uma maneira específica, vocês acabam tendo atitudes, assim, muito unilaterais. E isso é uma forma de deslealdade com o parceiro. Porque se você se propõe a uma parceria e você não permite que a outra pessoa participe das questões, das decisões, não é uma parceria. Você não tá sendo totalmente honesto com a pessoa quando você faz isso, entende? Vamos ver aqui com o oráculo da criança interior, cartinha de conselho. Veio celebre, celebrar. É uma carta que vem lembrar da gente encontrar motivos para celebrar na nossa rotina, no nosso dia a dia, mas também criar motivos para isso, sabe? Pra quem tá no relacionamento, tem uma coisa assim de você
Por exemplo, tem alguns casais, principalmente que tem filho pequeno, que tem isso assim de, tem um dia da semana, um dia a cada 2 semanas, sei lá, que é só do casal, sabe? Que a criança fica com alguém, e aquele casal vai fazer alguma coisa só pra eles dois. Então tem uma coisa de conexão, de vínculo, de buscar mais esse contato. A gente tá na semana do Dia dos Namorados, né? Então assim, não que vocês tenham que obedecer a uma data comercial, mas assim, aproveitem esse tipo de data para dar significado, para celebrar algo que é de vocês, que é da relação de vocês. Inclusive, não precisa nem ser nesse dia específico, né? Pode ser qualquer dia. Mas que vocês consigam trazer esses momentos de prazer, de celebração para dentro da relação. Para quem tá solteiro, é aquilo de aproveitar, né? Se divirta, aproveite, curta bastante. É para isso mesmo essa fase. Aqui com o oráculo da mulher em total controle de si mesma, veio a vidente da tenda vermelha. Essa é uma carta que fala muito sobre comunidade, sobre você poder contar com as pessoas ao seu redor, sobretudo com as mulheres ao seu redor, né, para quem é mulher. E eu sinto aqui que tanto para quem tá numa relação, quanto para quem não tá, você vai poder contar muito com as suas amigas, com as suas referências femininas nesse momento, para te aconselhar, para te ajudar, para te dar uma força, para que você enfrente essa fase, né? Atravesse essa fase de uma maneira mais leve e mais gostosa, mais prazerosa mesmo. Tá bom, capricornianos? Espero que tenham gostado. Para quem gostou, peço que curta, compartilhe, comente. E para quem desejar uma letra particular, as informações estão na descrição do vídeo. Meu site é sensibilissimatarot.com.